estimados irmãos, antes de entrar na temática da liturgia da palavra deste domingo, convém expressar 3 advertências importantes que o Evangelho nos ilumina, para não cairmos em alguns erros que muitas vezes são propagados, que nós vamos agregando ou misturando na nossa fé e na nossa espiritualidade. A primeira advertência que a palavra de Deus nos faz é com relação ao cuidado que nós precisamos ter em não pensarmos que esta vida, quando se encerra, nos conduz a um lugar que vai ser um lugar provisório. Não existe uma provisoriedade do céu e do inferno. Existe uma condenação eterna ou uma bem-aventurança eterna. Não há possibilidade de, no fim desta vida, ao sermos julgados, passarmos posteriormente do inferno para o céu ou vice-versa. Nós receberemos de Deus um juízo, e este juízo, segundo a nossa doutrina, é um juízo inicialmente particular, cuja qual cada um de nós, face a face, seremos julgados por Deus, mas depois haverá também um juízo universal, onde Deus há de julgar vivos e mortos. Precisamos tomar cuidado, porque essa nossa vida, ela é única aqui nesta terra, ela é muito preciosa aos olhos de Deus, e a nossa busca deve ser por aquilo que Deus nos criou para finalizarmos aqui neste mundo, que é a eternidade. Todos nós fomos criados para a vida eterna e precisamos buscá-la constantemente. A segunda advertência é que jamais, em hipótese alguma, nós podemos nos comunicar com os mortos. Não existe uma doutrina para os mortos. Não existe diálogo com os mortos. Nós não acreditamos nisso. Isso não faz parte da fé que nós recebemos. Embora nós saibamos, e existem pessoas que buscam estas práticas, isto não convém a nós que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês podem se questionar, mas se nós não acreditamos, por que de fato tais coisas existem? E por que muitos católicos, inclusive, buscam estas práticas? Há 2 explicações quanto a isso. Estas realidades podem existir por uma ação do mal, pois o mal se aproveita da nossa fragilidade, da nossa dificuldade, das nossas tribulações, para colocar em nossos corações inspirações contrárias à fé que nós recebemos. Quantas pessoas que nós já ouvimos falar ou conhecemos que em momentos de desespero, como a perda de um ente querido, sofrimento com alguém que está hospitalizado, que não buscou práticas contrárias à fé católica. Isso é abominável para nós. Aqueles que de algum modo já buscaram tais coisas e não se confessaram, precisam se confessar, porque isso não convém a nós católicos. Eu não posso ser católico e espírita, não posso ser católico e maçom, eu não posso ser católico e protestante, posso ser católico e outra coisa. Ou eu sou católico ou eu não sou católico. Agora, há um outro elemento. Muitas pessoas se utilizam do charlatanismo, da enganação, para poder atrair as pessoas para si e torná-las reféns de uma doutrina, de um estilo de vida, de uma possibilidade. Portanto, que nós sejamos muito atentos quanto a isso e percebamos que aquilo que nós precisamos para a nossa salvação é suficiente quando nós encontramos na fé que nós recebemos. De modo que nada complementa o catolicismo, nada aumenta
a nossa espiritualidade, o nosso crescimento em Deus, que se encontra fora da fé católica. Tudo aquilo que nós já recebemos de uma tradição de mais de 2000 anos é suficiente para podermos alcançar a salvação eterna. A terceira advertência que o Evangelho nos propõe é entendermos que depois desta vida nós não dormiremos, nós não ficaremos adormecidos esperando Jesus Cristo voltar. Existem muitas pessoas que pregam que após a nossa morte nós entraremos em um sono profundo e ali Jesus Cristo virá para poder julgar todos aqueles que estão dormindo, de modo que todos serão despertos para poderem uns irem ao reino dos céus e outros padecerem os tormentos do inferno. Nós, em momento nenhum, na fé que nós recebemos, acreditamos nisso. Nós temos que tomar muito cuidado com esta realidade, porque ela exclui a possibilidade, de fato, de um julgamento logo no momento da nossa morte. E impossibilita também de acreditarmos em um julgamento universal, onde Deus fará a sua obra por completo. Como nos diz o livro do Apocalipse, será um momento que Ele fará nova todas as coisas. Era muito comum na tradição judaica, sobretudo antes do exílio da Babilônia, que as pessoas acreditassem nesta mansão dos mortos, onde as pessoas ali adormeceriam. É isso que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo hoje retrata com a imagem deste homem rico e deste homem pobre, nominado como Lázaro. Um estava na mansão dos mortos e o outro já estava na glória de Deus. Mas com a ressurreição, tal realidade ganhou um novo sentido na nossa vida. A fé que recebemos e acreditamos e professamos todos os domingos nos leva a acreditar que a nossa vida, ao se encerrar aqui, nos dará a oportunidade, se nós buscamos fazer o bem e não fomos displicentes com a nossa vida, de alcançarmos a ressurreição que Deus preparou para nós. Dito isto, a palavra de hoje, na sua temática, nos lembra do Evangelho do domingo passado, melhor dizendo, das leituras do domingo passado. Nós nos deparamos no domingo passado com uma indelicadeza, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, para com aqueles que mais necessitavam de Deus. Na expressão da palavra, os pobres de espírito. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o livro de Amós, o profeta, ele volta a tocar nesta experiência da importância de fazermos boas amizades que serão capazes de nos receber no reino dos céus. Mas o relato evangélico não fala deste homem rico que cultivou uma boa amizade, mas pelo contrário, alguém que não se importou com o sofrimento, com a dor do outro. Veja uma coisa muito interessante aqui. Jesus, ele não dá nome ao rico, mas ele dá nome ao pobre, mostrando que a face de Deus, como nos diz os Salmos, ela se volta para o pobre. Não para o pobre material, mas para aquele que se coloca à disposição de Deus. Para aquele que entende que Deus é o seu único auxílio, a sua única fortaleza. Assim, Deus evidencia que por meio daquele homem, Lázaro, nós também nos encontramos nesta condição daqueles que se colocam à disposição de Deus. E ao nos colocarmos à disposição de Deus, nós precisamos entender e guardar em nossos corações que o cristão, ele não pode ser indiferente às dores do outro. Ele não pode ser indiferente a este mundo. Madre Teresa de Calcutá dizia que
um dos pecados mais perversos é a indiferença, porque ela vai matando aos poucos. Vocês já perceberam que quando alguém odeia uma outra pessoa, corta-se relação quase que por completo. Quando alguém sente inveja de alguém, aquela pessoa ela não quer proximidade com aquela outra. Quando alguém é egoísta, ela não quer que aquele se aproxime. Mas quando se é indiferente, a pessoa aos poucos, ela vai se distanciando do outro. É o que aconteceu com este homem rico. Ele não foi condenado aos infernos porque ele roubou, porque ele matou alguém, porque ele não cumpriu a lei de Deus, porque ele não olhou para as outras pessoas, mas porque ele foi indiferente. Enquanto ele tinha tudo, como nos ensina a palavra, vestes finas e elegantes, um banquete todos os dias, aquele pobre não tinha nada para se alimentar. A grande miséria do coração daquele homem rico, que levou aos tormentos sem fim, foi esta falta de sensibilidade, esta falta de caridade para com o outro. E quantas vezes nós também não agimos desta forma? Ao vermos uma pessoa jogada na rua, nós não nos importamos, viramos o nosso rosto. Ao ver alguém que está perdido no mundo das drogas, nós nem nos compadecemos destas pessoas. Ao vermos pessoas que batem a nossa porta com fome, pedindo algo, muitas vezes nós somos capazes de negar um prato de comida, um biscoito, um leite para aquelas pessoas. Nós nos tornamos, por causa do mundo, indiferentes e semelhantes a muitos que não são cristãos. É só pegarmos a realidade das guerras no mundo afora. Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas morrendo, e muitas vezes nós não elevamos nenhuma prece por estas pessoas. Não precisamos ir muito longe. Alguém que nós conhecemos que morreu, ali nós não temos a sensibilidade nem muitas vezes de parar um pouco e refletir na morte, de entendermos que é preciso também compadecermos com aquela família, rezarmos por aquela alma. Nós vamos vivendo no automático, nós vamos vivendo a vida como muitas pessoas que estão por aí, sem se importar com o outro. Temos que ter muita atenção com isso, caríssimos irmãos, porque o tempo de Deus, ele se abrevia. A nossa vida, ela é um suspiro. Hoje nós estamos aqui, talvez amanhã não estaremos. E o que nós fizemos para tornar este mundo um pouco mais humano? Para fazermos lá na nossa casa um espaço sagrado, um espaço de encontro, de comunhão com Deus. A indiferença, ela começa sem dúvida dentro dos nossos lares, quando nós vamos nos esquecendo do amor fraterno uns para com os outros. Nós vamos fazendo com que essa indiferença, ela ganhe o mundo e faça com que o mundo se perca cada vez mais. Que nós possamos ver em Jesus esta presença daquele amor que não fechou os olhos para nós, mas que com o olhar aberto deu a sua vida para nos salvar. Que possamos nós também sermos estes instrumentos de salvação na vida dos outros. Aos irmãos que iniciam esta etapa do catecumenato, vocês dão um passo muito importante. Tudo aquilo que vocês precisam para crescer na fé, na esperança e na caridade, busquem nos ensinamentos da igreja. Procurem a instrução destes catequistas, sacerdotes da nossa comunidade, para que vocês não desanimem, mas que sejam perseverantes e fiel às promessas que Deus colocou em vossos corações.